Neste discurso, vamos discutir se uma pessoa idosa que tenha iniciado tarde na vida o estudo do misticismo tem de se contentar com uma glória menor, uma consecução incompleta. Ou será que o treinamento Rosa Cruz, combinado com seu fervoroso empenho, supera a desvantagem de sua idade mais avançada? Deve uma pessoa mais velha, necessariamente, aguardar uma encarnação posterior para alcançar a consciência cósmica? De início, resumiremos nossa compreensão da consciência cósmica. Trata-se da inteligência ou consciência do cósmico, da mente onipresente que está dirigindo e manifestando poder em todo o universo. A palavra universo não é aqui usada no limitado sentido astronômico, referindo-se ao nosso sistema solar, mas antes ao ser absoluto que manifesta sua existência em toda parte. Todos os fenômenos pelos quais ocorrem várias manifestações, sejam ou não percebidas pelo homem, são consequências dessa consciência cósmica. Todavia, fenômenos isolados, tais como a eletricidade, as radiações eletromagnéticas, a luz, o som, etc., não constituem em si mesmos a consciência cósmica. São apenas formas assumidas por ela. Para ilustrarmos melhor este ponto, podemos dizer que um único pensamento ou ideia que nos ocorre não constitui toda a nossa inteligência, mas é representativo da mesma. E também, uma nota isolada não representa toda a escala musical, porém, faz parte da harmonia de que a escala global é composta. Afirmamos que a natureza humana, tal como a consideramos, é fundamentalmente dual, material e espiritual. Em sua função, concebemos-la como trina, isto é, reconhecemos as qualidades física, mental e anímica. Na verdade, estas divisões são apenas fases de manifestações e funções da consciência cósmica que são percebidas diferentemente por nossos sentidos. O aspecto físico tem natureza vibratória inferior, que percebemos somente através de nossos sentidos objetivos, como a visão, a audição, o tato, etc. Enquanto que a essência psíquica ou anímica pertence a vibrações de oitavas mais elevadas. Esta essência possui uma realidade de que nos tornamos conscientes de modo diferente daquele pelo qual percebemos nosso corpo e o mundo material. Daí, resulta que concebemos erroneamente esta essência psíquica ou anímica como algo distinto do nosso corpo. A essência anímica, com sua elevada consciência, constitui um maior grau de perfeição do que o de nossa consciência mortal ou cerebral. É mais complexa, no sentido de que é mais universal em seus fenômenos e mais infinita e limitada em sua expressão.
Evidentemente, quando nos tornamos conscientes da essência anímica, da fase psíquica de nossa natureza, entramos mais diretamente em harmonização com o todo cósmico, do que se confinamos nossa percepção exclusivamente às coisas materiais ou físicas. O eu de cada indivíduo é a manifestação da essência anímica, da consciência cósmica que está infusa em cada célula do seu ser. É esta consciência que confere a cada célula não apenas a existência, como também sua particular função. Esta ilimitada consciência se esforça para desenvolver-se em nosso ser físico, de modo que todo o nosso organismo viva e haja conscientemente, segundo seus ideais transcendentes. Todavia, além disto, somos dotados do cérebro e vontade. Podemos, por nosso raciocínio e aplicação de nossa vontade, fazer oposição aos impulsos da consciência cósmica ou às influências anímicas latentes em cada célula do nosso ser. E frequentemente o fazemos. Como é natural, não podemos impedir que essa consciência cósmica leve a efeito sua ordem de vida, como na construção de tecidos e ossos e na direção das ações involuntárias dos nossos órgãos. No entanto, com frequência, recusamo-nos a ceder aos impulsos intuitivos que ela instila em nossa consciência objetiva. Por conseguinte, a manifestação do eu, a personalidade que exibimos, está muitas vezes longe de representar as qualidades espirituais ou divinas de que consiste a consciência cósmica em nosso interior. A fim de desenvolver a verdadeira personalidade, de fazer evoluir o eu, deve o indivíduo ajustar-se à consciência cósmica, à inteligência do cósmico infusa em seu ser. Como explicam nossas monografias, o eu, o ego, não é um fator independente. Pode parecer diferente em suas características objetivas, porém sua base está enraizada na consciência cósmica ou anímica que flui através de todos nós. Portanto, é preciso que nos tornemos conscientes da consciência maior que existe nas profundezas do nosso ser e que é una com o cósmico. Essa consciência, de nossa parte, constitui uma percepção do cósmico e por isto falamos em alcançar a consciência cósmica. A esta experiência segue-se a iluminação, que, podemos dizer, constitui um conhecimento excelso, uma vasta sabedoria intuitiva que elimina dúvidas e temores. Além disto, instila a confiança que gera enorme poder pessoal. Essa iluminação, resultante da consciência cósmica, não é apenas a revelação de uma série de estranhos e inusitados detalhes. Não é como termos lido um manuscrito contendo novos fatos. Não é um conhecimento semelhante àqueles que podemos sentir objetivamente. Na verdade, a palavra conhecimento, associada à consciência cósmica,
é uma denominação imprópria. A iluminação que se experimenta na consciência cósmica fica melhor descrita como compreensão. Trata-se de um arranjo ordenado das experiências objetivas, uma avaliação intuitiva de nossa vida, a plena compreensão de nossa existência individual. Para ilustrarmos este princípio, vamos considerar um exemplo comum. Talvez se recordem de que em seus dias de escola havia uma determinada matéria na qual encontravam dificuldades. Talvez fosse a matemática, um idioma estrangeiro ou a gramática. Suponhamos que fosse álgebra. As regras e os axiomas foram aprendidos como elementos isolados. Porém, sua relação, ou a maneira exata como serviam uns aos outros e se unificavam no conjunto, talvez não tivesse ficado clara. Então, certo dia, quando se concentravam em um problema, como num lampejo intuitivo, a unidade de todas essas regras se estruturou em sua devida ordem, isto é, foi-lhes revelada. Deu-se a combinação dos distintos itens de conhecimento que já possuíam num todo. Em outras palavras, alcançaram a compreensão de todos os detalhes. Assim, ocorre com a consciência cósmica e sua relação para com nossas experiências ordinárias deste plano terrestre. Assim como a compreensão objetiva traz uma certa satisfação intelectual, também a iluminação pela consciência cósmica não só desenvolve o eu, fazendo-o adiantar-se para um plano de maior consecução pessoal, como proporciona uma satisfação transcendental, mais comumente conhecida como paz interior. A consciência cósmica não se abate arbitrariamente sobre um indivíduo. Deve ser alcançada. Esta conquista requer preparação, que consiste em concentração e meditação. É preciso que a pessoa dedique séria consideração aos chamados mistérios do seu ser e da vida, da natureza do eu, do cósmico como um todo. Além disto, deve retirar-se periodicamente e em consciência do mundo objetivo. Deve introverter sua consciência de modo a tornar-se sensível, receptiva aos impulsos, às delicadas vibrações que provêm da consciência cósmica presente em seu próprio ser. Deve procurar sentir e compreender aquilo que é comumente referido como experiências do eu interior e ditames da consciência. Quando é que se alcança a consciência cósmica? Isto é mesmo que perguntar: quando é que se alcança um senso de justiça social ou um espírito de internacionalismo? Na realidade, não existem períodos fixos para uma expressa garantia de iluminação, como existem para o desenvolvimento orgânico, como, por exemplo, para se alcançar a puberdade. Como já dissemos, uma vez que a preparação é essencial,
através da contemplação, da reflexão e de séria consideração dos valores filosóficos e metafísicos da vida, a consciência cósmica surge gradativamente em decorrência desses estímulos. Isto é, vem em função dessas práticas. Todavia, existem ciclos em nosso desenvolvimento físico e psíquico que nos tornam, durante certos períodos, mais receptivos à iluminação. Como é de conhecimento geral, há uma periodicidade na vida humana. Ou antes, existem ondas rítmicas, periódicas, como afirmam as monografias. Esses períodos resultam das mudanças naturais que ocorrem em nossas glândulas endócrinas e em nossos centros psíquicos. Cada período tem a duração de 7 anos, a começar de 7 e depois 14, 21, etc. Atentando para estes intervalos, podemos recordar as mudanças que ocorrem em nosso organismo físico, bem como as funções que nele surgiram. Além disto, e como explicam ainda as monografias, ocorrem harmônicos ou marcações, como são denominados musicalmente, quando certas ondulações do período são particularmente destacadas. Uma dessas marcações é o número 3, simbolizado pelo triângulo. Seguem-se 4 pela cruz, 7 pela crux ansata, a antiga cruz egípcia, e 9 pelo círculo. Sabe-se que o terceiro, o quinto e os sétimos ciclos de 7 anos são os períodos em que a consciência cósmica ou o desenvolvimento psíquico ocorre com maior probabilidade, ao passo que o quarto, o sexto e o oitavo ciclos, em geral, estão mais definidamente relacionados com mudanças físicas. Assim sendo, se uma pessoa por volta dos 30 anos começou a meditar mais sobre assuntos cósmicos e não se entregou inteiramente a uma vida sensual, há uma probabilidade muito forte de que a iluminação da consciência cósmica ocorra para ela mais ou menos aos 50 anos. Suponhamos que uma pessoa nunca tenha dedicado qualquer pensamento ao aspecto psíquico de sua natureza e nunca se devotou a quaisquer princípios místicos ou a qualquer preparação relacionada com estas coisas até aos 40 anos de idade. O próximo período natural em que sua consciência objetiva estaria particularmente receptiva ao eu interior e sua consciência superior ocorreria aproximadamente aos 49 anos de idade. A maioria dos nossos membros afiliou-se à Ordem Rosa Cruz após os 30 anos. Além disto, nunca teve qualquer treinamento sistemático no uso de poderes psíquicos e na consecução da consciência cósmica. Evidentemente, essa maioria não pode esperar alcançar a consciência cósmica antes do 7º ciclo de 7 anos, ou entre este e o 9º. Como afirmamos em nossos ensinamentos Rosa Cruzes, ninguém tem de ser necessariamente um Rosa Cruz ou um estudante de qualquer dos tradicionais sistemas esotéricos de misticismo para alcançar a consciência cósmica. Uma pessoa pode, por experimentação individual e meditação,
bem como por um periódico isolamento de interesses mundanos, dirigir-se interiormente para a mente cósmica e assim alcançar a iluminação. Alguns o fizeram acidentalmente, sem saberem realmente o que havia ocorrido. Alguns Rosacruzes alcançaram a consciência cósmica antes de se afiliarem à ordem. Porém, foi somente após o estudo dos nossos ensinamentos que compreenderam toda a importância de sua experiência anterior. Ninguém é demasiadamente velho para alcançar a consciência cósmica. A inteligência pela qual essa consciência é atingida é inata em cada célula do nosso ser, em todos os momentos, até a transição. Pode-se dizer, por exemplo, que ela é como um poço de água fresca e revigorante, acessível a todos os que buscam saciar a sede. Existem momentos na vida de todo indivíduo em que ele está mais próximo desse poço. Porém, suas águas nunca lhe serão negadas, desde que seu propósito seja correto. Existem graus de consciência cósmica ou de elevação dos planos da alma. As pessoas a quem ocorre a consciência cósmica não alcançam o mesmo grau de expansão. Algumas atingem compreensão mais profunda. À medida que fazemos evoluir nossa personalidade e alma e nos tornamos mais harmonizados com a mente cósmica existente em nosso interior, maior se torna nossa realização de cada um desses períodos de comunhão. Consequentemente, existem planos de consciência cósmica sucessivamente mais elevados, para os quais nos adiantamos progressivamente. É como uma pessoa escalando uma montanha. A cada 100, 200, 300 metros de ascensão, se a atmosfera permanece límpida, a vista se amplia, o horizonte se expande. Assim também, cada experiência da consciência cósmica nos leva a uma perspectiva inteiramente diferente de nossa relação para com o mundo das coisas, a uma bem mais profunda compreensão das mesmas. Nossa avaliação da vida se altera. Não precisamos nos retirar do mundo e nos tornar ermitães, mas, objetivamente, uma vez que nos tenhamos adiantado bastante em consciência cósmica, seremos colocados numa esfera de compreensão totalmente diferente. Essas mudanças em nossa consciência da vida humana e de seus valores, que decorrem da consciência cósmica, são muito habilmente expressadas nas seguintes palavras do nosso anterior imperator, Dr. Harvey Spencer Lewis, em uma de nossas monografias. Depois que o estudante inicia sua jornada na verdadeira senda do desenvolvimento cósmico, verifica que seus passos o estão levando não a coisas e utilidades materiais melhores e mais caras, mas, na realidade, para longe dessas coisas, ou seja, para lugares simples, menos dispendiosos e mais saudáveis. E constata que a vestimenta mais simples é mais bela em si mesma e mais satisfatória para suas vibrações pessoais do que a mais requintada veste de qualquer corte. Deste modo, ele busca as mais simples e, entretanto, mais belas coisas da vida.
Fratres e sorores, ao considerarmos a questão da consciência cósmica, é primeiro necessário compreendermos que consciência não é uma realidade. Com isto, queremos dizer que não se trata de uma substância ou uma coisa. Para melhor compreensão deste ponto, podemos dizer que consciência é uma condição que deriva de algo mais. Como é apenas um atributo, a consciência não tem existência independente. A principal função da consciência é reação ou resposta. A reação de um ser vivo ao seu ambiente e também a reação de todo ser animado ao seu próprio ser ou à sua própria atividade interior. Uma única palavra nos dará melhor compreensão dessa reação ou resposta e da natureza da consciência. Essa palavra é percepção. Fratres e sorores, até que ponto está desenvolvida a sua percepção? Com que intensidade reagem ao seu ambiente? Vamos tentar um exercício simples. Ele poderá lhes revelar a resposta. Relaxem e ponham as mãos separadas, descontraídamente, em seu colo. Agora, fechem os olhos. Quando ouvirem uma batida do gongo, abram os olhos. Então, olhem ao seu redor e observem rapidamente as coisas do seu ambiente. Prontos? Olhem atentamente ao seu redor. Quando o gongo bater novamente, fechem os olhos. Agora, com os olhos fechados, quanto conseguem lembrar do que viram? Até que ponto estava desenvolvida a sua percepção? O seu estado de consciência durante aquele breve intervalo? Acabou o tempo. Abram de novo os olhos. Muitos ficamos surpresos de conseguir lembrar tão pouco de um breve período de percepção. Isto indica a necessidade de maior desenvolvimento da nossa consciência do mundo exterior a nós. Fratres e sorores, há 3 planos de consciência. O primeiro é o de consciência objetiva. Este é o plano que acabamos de demonstrar a nós mesmos. O plano pelo qual tomamos consciência das coisas que existem fora de nós mesmos. Depois, há o plano subjetivo, pelo qual tomamos consciência dos nossos processos de pensamento e temos a sensação do eu.
Vamos tentar um outro exercício. Determinarão até que ponto está desenvolvida a sua consciência do eu. Mais uma vez, relaxem, separem as mãos e os pés e novamente fechem os olhos. Procurem suprimir todas as sensações que agora lhes estejam ocorrendo. Não sintam ao tato. Procurem eliminar qualquer sensação de gosto ou olfato. Que resta então? Que é o eu despojado de suas qualidades usuais? Tentem isolar sua ideia do eu. O que é que realmente constituem os fratres e sorores? Introvertam sua consciência. Mergulhem fundo, bem fundo, em seu ser. Que haja somente o eu. O eu. O eu. Agora, fratres e sorores, abram novamente os olhos. Com este exercício, podem perceber quão perto e, no entanto, quão distante está realmente o eu. É ele o que há de mais íntimo em nossa vida e, entretanto, o que menos conhecemos. Somente através de exercícios como este será desenvolvida a verdadeira consciência do eu no sentido místico. Para o místico, a consciência é como uma lente usada para fins ópticos. Quanto mais perfeitamente polida é essa lente, mais eficiente para a projeção e a focalização da luz. Para o místico, Deus, ou o cósmico, é como o sol, no sentido de que é uma grande fonte de luz, da luz maior do conhecimento e da sabedoria. Portanto, quanto mais desenvolvermos a consciência, assim como ao formarmos e polirmos uma lente, mais atrairemos a luz de Deus e do cósmico para nós mesmos. À medida que desenvolvemos a consciência, tornamo-nos capazes, como uma lente, de focalizar do infinito a luz mística, que sem isto permaneceria fora do alcance do discernimento mortal. Fratres e sorores, nenhuma mente humana pode definir adequadamente o cósmico, porque nenhuma é capaz de abarcar todos os atributos do mesmo. Não obstante, o homem apreendeu certos aspectos da natureza do cósmico. Devemos conhecê-los em nosso esforço para alcançar a consciência cósmica, que é uma terceira superior aplicação da nossa consciência mortal.
Primeiro, devemos entender que assim como há vida nos seres animados, assim também há uma força vibratória universal presente em todo o ser. Qualquer que seja sua forma ou expressão, essa força vibratória universal guarda certa relação de harmonia para com todas as coisas. Poderão os fratres e sorores preferir chamar esse impulso criador universal de Deus, o Ser Supremo ou o Cósmico. Aquilo que tem mente tem consciência. Portanto, essa grande força universal ou cósmica tem consciência. Essa energia cósmica, com sua consciência, está presente em cada célula do nosso organismo. Não podemos conhecer a consciência divina ou cósmica por qualquer método de apenas a percebermos como se percebe a algum objeto ou meramente raciocinando a seu respeito. Temos de colocar-nos em harmonia com a consciência cósmica em nosso âmago. Devemos também sentir ou nos tornarmos sensíveis ao impulso universal presente no nosso próprio ser, para que possamos vivenciar consciência cósmica. Agora, fratres e sorores, deverão tentar colocar sua consciência em relação harmoniosa, em harmonização com a consciência do cósmico presente em seu âmago. Fechem os olhos e visualizem o que lhes será descrito agora. Pensem num pequeno ponto no espaço, com mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Digamos que este ponto é a força ou mente universal. Se já visualizaram esse ponto, então, na tela de sua consciência, tracem um círculo ao seu redor, a uma pequena distância do ponto. Isto, digamos, representa o mais elevado plano de consciência, a consciência da grande mente universal. Agora, em sua mente, tracem um outro círculo a pequena distância do primeiro. Chamaremos este círculo de subconsciente. Trata-se da consciência usualmente aludida como os processos psíquicos da mente. Após este círculo, tracem um terceiro, sem perder de vista o primeiro, com o ponto no centro, nem o segundo. Esse terceiro círculo que traçaram representa o mais baixo plano de consciência, mais baixo em sua natureza vibratória. Trata-se da consciência objetiva. Por seu intermédio, apercebemo-nos do mundo mortal. Estão visualizando estes 3 círculos? Na verdade, seus efeitos estão relacionados entre si. Mantenham-nos claros em sua mente por uns instantes
um acima do outro, sendo o primeiro com o ponto o mais alto. Fratres e sorores, podem agora abrir os olhos. Daremos início ao último passo do nosso método de harmonização com a mente cósmica. Cada um dos círculos de consciência que traçaram em sua mente é uma projeção do anterior. Primeiro, há uma projeção do ponto, isto é, uma emanação partindo da grande força cósmica para o subconsciente, que é o segundo círculo. Depois, para baixo, para o plano inferior, o último círculo, a consciência objetiva ou mortal. Pois bem, fratres e sorores, assim como pode haver uma emanação para baixo na escala vibratória que parte do cósmico, assim pode o homem projetar o eu, a sensação do seu próprio ser, para o alto, nessa escala, para tornar-se consciente do cósmico. Isto é o que se conhece como elevação da consciência. A expressão consciência cósmica significa consciência do cósmico. Isto é, o estado ou a condição que todo Rosa Cruz está se esforçando para alcançar. Ou seja, tornar-se cônscio do cósmico em seu âmago. Agora, começaremos nosso exercício final. Tomem uma inalação profunda, retenham-na o quanto possível, confortavelmente, e exalem lentamente. Mantenham os pés separados e fechem novamente os olhos. Primeiro, começaremos com o processo simples de purificar a nossa consciência. Tragam à sua mente lembranças agradáveis da sua vida que representaram seu mais elevado sentimento moral. Pensem nas coisas que despertaram seus mais nobres sentimentos e emoções. Procurem reviver neste momento o êxtase, a pureza mental dessas experiências passadas.
A seguir, fratres e sorores, devem imaginar-se como um ponto de luz, a chama de uma vela, por exemplo. Pensem em tudo o mais ao seu redor como um infinito espaço escuro e sem forma. Nada existe nesse espaço escuro que simboliza o vazio de sua consciência, livre de qualquer ideia, exceto pelo que estão agora ouvindo. Agora, imaginem que a chama que estão visualizando, a luz, está expandindo sua aura, seu campo de iluminação, até que mais e mais do espaço escuro à sua volta seja convertido numa infinita radiação dourada. Pouco a pouco, sua personalidade como entidade desaparecerá. O ponto de luz que simboliza o seu ser também desaparecerá. Então, seu ser e a chama terão se identificado com a radiação dourada, a consciência do cósmico. Lentamente, então, expandam essa luz. Vejam seus raios projetando-se e penetrando o que resta do espaço escuro. Nada mais existe além da luz e do eu. Fratres e sorores, exercícios como este, de penetração no cósmico e no âmago do seu próprio ser, poderão trazer proveitosos resultados em questão de segundos. Por outro lado, isto poderá exigir muitos minutos e muitas repetições dos exercícios. Nas primeiras tentativas, talvez nem percam a consciência do seu ambiente imediato. Neste caso, não continuem com o exercício nesse momento, mas façam nova tentativa no outro dia. Cada vez que tentarem estes exercícios, desenvolverão um pouco mais os vários planos de sua consciência. A cada exercício, porém, sentir-se-ão repousados e rejuvenescidos de mente e corpo. Se conseguirem a harmonização cósmica, grande iluminação, sob forma de inspiração ou influxo de ideias, será a sua recompensa. Para encerrar, lembremos as palavras de um grande místico cristão. Na medida em que o homem se dirige para Deus, este se dirige para ele.